Minha irmã me culpa depois de bater meu carro e meus pais a apoiam, apesar de saberem a verdade. Mas a mentira tem pernas curtas, e estou feliz que estejam sofrendo. Tenho 21 anos e minha irmã tem 19. Ontem à noite, estávamos voltando para casa depois da festa de aniversário de um amigo, quando tivemos um acidente, e ela me culpou. Todos os nomes que usarei aqui são obviamente falsos porque isso é realmente sério e não quero me meter em mais problemas do que já estou. Preciso de alguém com quem falar sobre tudo isso. Meus irmãos provavelmente ainda estão dormindo, já que está amanhecendo e é domingo, e claro que não posso falar com meus pais ou minha irmã, foi ela que me colocou nesse problema. Eles não vão me ajudar, posso te garantir isso, especialmente se significa que ela terá problemas. De qualquer forma, não acreditariam em mim, já que seria minha palavra contra a dela. Sarah, minha irmã, sempre foi a favorita, e toda essa situação só torna isso ainda mais evidente. Deixe-me explicar desde o início. Ontem fui ao aniversário de um amigo meu. Minha irmã e eu não temos amigos em comum, e nossos círculos sociais nunca se cruzaram. Mas ela está em uma espécie de situação com o irmão mais novo do meu amigo, então de alguma forma também a convidaram. Nem chegamos juntos. Eu cheguei cedo para ajudar meu amigo a preparar tudo, e Sarah apareceu cerca de 1 hora depois de a festa ter começado, acompanhada por seu quase namorado. Não socializamos juntos, então ela passou a maior parte do tempo com ele enquanto eu estava com meus amigos. Só falei com ela quando se aproximou de mim depois da meia-noite, visivelmente irritada, exigindo que fossemos embora imediatamente. Eu já era maior de idade, e essa era a festa de aniversário do meu amigo, então eu estava bebendo. Não estava bêbado, mas sim um pouco tonto e não ia arriscar dirigir. Disse isso a ela, especialmente porque meu plano era dormir na casa do meu amigo até de manhã, mas ela continuava insistindo, e estava realmente brava. Então, disse que teríamos que esperar até que eu me sentisse melhor ou ela teria que dirigir comigo de copiloto. Não ia entregar meu carro e deixá-la ir sozinha no meio da noite. Pode ser um carro velho, mas é meu, e meus pais me matariam se a deixasse ir sozinha. Saímos antes do que eu queria, mas não valia a pena discutir ou fazer ela esperar, então decidiu dirigir. Ao que parece, ela havia tido uma discussão com seu quase namorado e não queria passar mais 1 minuto perto dele, então em questão de minutos já estávamos a caminho. Eu não queria apenas ficar na casa do meu amigo porque estava bebendo, mas também porque ele mora do outro lado da cidade. A viagem de volta é longa, então eu sabia que me esperava um bom tempo no carro com uma Sarah furiosa. Ela ficou ainda mais irritada quando não comecei a criticar o quase namorado junto com ela. Estávamos em uma rua residencial de classe alta quando o acidente aconteceu. Não tenho certeza do que aconteceu exatamente, estávamos completamente sozinhos na estrada, sem carros à frente ou atrás de nós, e todos nas casas obviamente estavam dormindo, dado o horário. Mas ela disse que um coelho ou esquilo ou algo assim atravessou a rua um pouco mais à frente. Sarah deu um salto e girou o volante. Como já estava dirigindo rápido, a rua estava vazia, ela estava irritada e queria chegar em casa o mais rápido possível, girou o volante bruscamente para o lado e colidimos com um carro estacionado. Sim, ela conseguiu bater em um veículo estacionado em uma rua vazia no meio da noite. Eu estava meio adormecido quando aconteceu, então não vi o que atravessou a rua, mas definitivamente estava bem acordado após a batida. Sarah estava em pânico, gritando coisas que nem faziam sentido. Demorou um pouco para ela mencionar o coelho que atravessou. Eu ainda estava um pouco tonto, mas ela estava em pânico total. Saí do carro para ver os danos enquanto ela fazia o mesmo. A frente do nosso carro estava totalmente destruída, completamente irrecuperável. Já era um carro velho, mas ela o reduziu a um monte de sucata. Duvido que volte a funcionar, e se voltar, custará mais para consertar do que vale. O carro com o qual colidimos não estava tão danificado, mas ainda assim estava bastante danificado, o que piora o fato de ser um carro de luxo. Nesse momento, as luzes da casa em frente à qual colidimos já estavam acesas, e um homem de meia-idade saiu praticamente correndo, já falando ao telefone com a polícia, parecendo até mais alterado do que Sarah. Ouvi ele dizer aos policiais que parecia que adolescentes haviam colidido com o carro dele. Ele desligou pouco depois e veio falar conosco. A primeira coisa que saiu da boca de Sarah, antes mesmo de ele dizer uma palavra, foi um pedido de desculpas. A segunda foi o que me deixou perplexo, e eu disse ao meu irmão para não dirigir depois de beber, mas ele não quis me ouvir. Ela me jogou tão para baixo do ônibus que me surpreende ainda estar de pé. O homem imediatamente começou a me repreender, claramente estressado, assustado e bravo. Eu era o alvo perfeito. Tentei falar, mas ele só continuava gritando mais e mais alto.
Honestamente, me surpreende que nenhum vizinho tenha saído para ver o que estava acontecendo. Em algum momento, Sarah começou a chorar e disse que estava com muito medo e que sentia muito. Entre as repreensões para mim, ele a consolava, dizendo que estava apenas agradecido por nenhum de nós ter se machucado, obviamente por causa das minhas supostas ações estúpidas. Tentei argumentar, mas o homem parecia acreditar mais em uma adolescente chorando do que em mim. Não importava o quanto eu insistisse que não estava dirigindo, para ele, eu estava apenas tentando me desculpar e culpar minha irmã, então ele gritava ainda mais comigo. A polícia não demorou a chegar. O homem ainda estava me gritando quando eles chegaram, e imediatamente contou aos policiais o que ele achava que tinha acontecido. Ao contrário dele, eles realmente me deixaram falar, mas quando disse que não era eu quem estava dirigindo, eles não pareciam convencidos, já que o carro era meu e tanto Sarah quanto o homem discordavam de mim. Eles tinham dúvidas sobre a minha história. Fizeram um teste de alcoolemia e depois disseram que eu teria que ir à delegacia. Sarah estava na viatura comigo, mas os policiais continuaram falando com ela durante todo o trajeto. Quando chegamos à delegacia, fui processado. Não vou descrever todas as longas e exaustivas 4 horas que passei lá, mas vou dar a conclusão. Deram uma manta térmica e um relaxante muscular para o pescoço de Sarah. Para mim, deram uma multa por dirigir sob efeito de álcool e suspenderam minha licença. Quando terminaram de me processar, chamaram nossos pais para nos buscar. Eles não me disseram uma palavra na delegacia, e minha mãe simplesmente ficou abraçada a Sarah enquanto meu pai me olhava com fúria o tempo todo até o carro. Quando chegamos em casa, só me disseram para ir para o meu quarto, para que pudessem consolar minha pobre irmãzinha. Não tenho dúvidas de que a única versão da história que eles ouviram foi a dela. Agora estou completamente sóbrio e ainda não consigo entender o que aconteceu. No momento, ela estava batendo o carro na estrada e, no seguinte, eu estava pagando o preço. Sempre tive que ser o que assume a culpa em lugar de Sarah. Nunca nos demos bem particularmente, mas nunca pensei que ela fosse tão longe ou fizesse algo tão grave. O que diabos eu deveria fazer? Meu carro está destruído, minha licença foi suspensa e ainda preciso dirigir todas as manhãs para ir trabalhar e ajudar a pagar o aluguel. Sou o único nesta casa que realmente tem um emprego, ao menos um trabalho fixo. Com certeza teremos que pagar pelos danos no carro do homem, que era muito melhor que o meu e definitivamente muito mais caro. Nem posso pedir aos meus irmãos que enviem mais dinheiro do que já enviam para ajudar a manter meus pais à tona. Atualização 1. Esta é a atualização de uma postagem que fiz há alguns dias sobre como minha irmã me culpou e conseguiu fazer minha licença ser suspensa. Se você não leu essa postagem, ela está no meu perfil, e nada disso fará muito sentido a menos que você o faça. Muitos perguntaram por que a polícia não quis acreditar em mim ou tentou investigar mais se eu estava dirigindo. Minha única suposição é minha cor de pele. Não quero usar a carta do racismo com a polícia, mas neste estado, não é tão incomum que algo assim aconteça. Eles preferem supor o pior de um rapaz negro. E, embora minha irmã também seja negra, é mais fácil acreditar nela, embora isso seja apenas uma suposição, não quero fazer acusações falsas. Não sou como minha irmã. Depois de tudo o que aconteceu com a polícia, imaginei que Sarah manteria sua versão e levaria a verdade para o túmulo. Meus pais acreditam nela acima de mim qualquer dia, então não tinha esperanças de convencê-los de que não fui eu quem estava dirigindo. Imaginem minha surpresa quando desci naquela mesma manhã e descobri que Sarah havia contado a verdade para eles sobre o que realmente aconteceu. Ela não escondeu um único detalhe, e disse que entrou em pânico quando o homem saiu da casa já irritado e falando ao telefone com a polícia. Ela estava assustada, pois não tinha sua licença há muito tempo e temia que a perdesse. Para piorar, não sabia se o seguro do meu carro cobria outros motoristas ou apenas a mim, então fez a única coisa que lhe ocorreu e disse ao homem que eu estava dirigindo. Ela admitiu que nem pensou no fato de que eu havia bebido, mas uma vez que disse isso, parecia ainda pior mudar sua história, então manteve essa versão. Fiquei surpreso que realmente lhes contasse a verdade, mas eu deveria ter imaginado que não mudaria nada. Mesmo depois de saber o que realmente aconteceu, meus pais começaram a elogiá-la por ter sido honesta e por ter pensado rápido. Disseram que não a culpavam de forma alguma e que provavelmente teria parecido ainda pior se tivesse mudado sua versão. Quando disse, ótimo, vamos contar a verdade para a polícia agora para que eu possa recuperar minha licença e tirar a multa do meu histórico, me disseram que não iam fazer isso. Ao que parece, Sarah pode ter mentido para a polícia, mas era meu dever como irmão mais velho protegê-la e eu deveria assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Disseram que se eu não tivesse bebido, ela nunca teria precisado dirigir de volta para casa, então, de qualquer forma, joguei um papel importante no incidente. Como era meu carro,
a festa do meu amigo e minha irmã, disseram que eu precisava assumir a responsabilidade, me comportar como um homem e resolver a situação. Segundo eles, Sarah já havia aprendido com seu erro e assumido a responsabilidade ao lhes contar a verdade. Então agora eu tinha que limpar a bagunça dela. Perguntei o que eu deveria fazer em relação ao meu carro e como eu chegaria ao trabalho. Disseram que eu poderia ir de carona com um colega, já que o carro deles era necessário para levar Sarah para a escola e buscá-la. Então, meu carro está destruído, estou com uma multa por dirigir embriagado, minha licença está suspensa por algo que ela fez, e eu sou quem tem que resolver isso. Meus pais parecem ignorar o fato de que eu não fui com ela para a festa e que não era minha responsabilidade. Eu estava sendo responsável e planejava dormir na casa do meu amigo em vez de dirigir. Ela foi quem insistiu em sair da festa, então deveria ser ela quem enfrentasse as consequências. Atualização 2. Se alguém aqui tem experiência em apólices de seguro de automóvel no meio oeste, por favor, mande-me uma mensagem direta. Posso fornecer detalhes específicos de localização e da apólice em privado, pois não me sinto à vontade para compartilhar tudo aqui. Recentemente, descobri que meu seguro não cobrirá os danos ao carro no qual Sarah bateu, mas, se decidir fazer a reclamação, é muito provável que minha apólice seja anulada depois, ou pelo menos que meu prêmio dobre, já que o acidente está oficialmente registrado como causado pela minha condução sob efeito de álcool. Parece que não há como evitar um desses resultados com minha apólice atual, então, novamente, se alguém souber algo sobre seguros de automóvel, por favor, entre em contato. Realmente preciso saber se há alguma maneira de sair dessa. Falei com meus irmãos sobre isso. Tenho 3 irmãos mais velhos, em Ada, Chase e Matt. Ada e Matt vivem em cidades diferentes, e Chase está em outro estado, mas todos enviam o que podem para nos ajudar financeiramente. Nossa família nunca teve muito dinheiro, mas nossas finanças foram muito afetadas quando meu pai se machucou e não pôde mais trabalhar. Ele tem dor crônica devido à lesão, então não pode trabalhar, e minha mãe é praticamente sua cuidadora em tempo integral. Entre os dois, não há renda entrando além de algum trabalho esporádico. É por isso que ainda moro em casa e não fui para a faculdade. Meu pai se machucou pouco antes de eu me formar no ensino médio, e meus irmãos já estavam vivendo suas vidas. Não queria que tivessem que parar tudo e voltar para casa, então comecei a trabalhar imediatamente. Atualmente, sou gerente em uma loja de reparo de telefones, então ganho um salário relativamente bom, mas está longe de ser suficiente para cobrir tudo o que esse problema vai custar, além das nossas contas habituais e dos remédios do meu pai. Mesmo com o dinheiro que meus irmãos enviam, é difícil. Sarah não trabalha, e minha mãe nunca permitiria que sua menina perfeita deixasse de estudar para conseguir um emprego. Aparentemente, ela teve 4 filhos para serem provedores, o que é perfeito para ela agora que papai não pode. Em sua mente, é justo que nós tomemos a frente. Não estou realmente reclamando, eles são minha família, e tento fazer o melhor por todos, assim como meus outros irmãos. Mas, sim, eu abri mão de muita coisa para apoiá-los, e é por isso que o que Sarah fez se sente como uma grande traição, apesar de nunca termos sido próximos. Chase está tentando me convencer a cortar as minhas perdas e me mudar com ele para alguns estados de distância. Provavelmente, é o único de nós que ficaria feliz em nunca mais falar com nossos pais, se não fosse pelo fato de que ainda moro aqui. Ele ainda manda dinheiro para ajudar quando pode, mas quase não fala com eles e não voltou desde que se mudou. Parte de mim gostaria de simplesmente ir embora, mas, mesmo que conseguisse fazer isso, ainda teria essas acusações ligadas ao meu nome e precisaria pagá-las, não importa para onde eu me mude. Então, sim, o seguro não é uma opção. Desculpe se esta atualização não é muito e parece uma perda de tempo para quem esperava mais drama, mas, se alguém tiver algum conhecimento sobre seguros ou conselhos para me dar, realmente agradeceria. Atualização 3. Acho que estou enlouquecendo. Estou com raiva e sinto muitas outras coisas, mas a raiva definitivamente é o sentimento principal no momento, porque meus pais compraram um carro para Sarah. Sim, meus pais, que estão desempregados e vivem do dinheiro que meus irmãos e eu ganhamos, que me disseram para assumir a responsabilidade e dar um jeito de pagar os danos que Sarah causou ao bater meu carro em um veículo estacionado, surpreenderam minha irmã com um carro novo porque ela tirou boas notas neste semestre. Enquanto isso, tenho pegado caronas com colegas, pegando ônibus e andando todos os dias desde o acidente porque meu carro só pôde ser vendido como sucata. Mas, ao que parece, quando o irmão da minha mãe mencionou que queria se desfazer de seu carro, eles se ofereceram para ficar com ele para Sarah. Hoje, cheguei em casa e encontrei o carro estacionado na entrada, com um laço gigante no capô e Sarah posando para fotos em frente a ele. Não consegui me controlar. Perguntei o que diabos estava acontecendo.
Eles não poderiam ter usado esse dinheiro para pagar os danos que ela causou, em vez de lhe dar outro veículo para ela destruir? E aqui vai uma ideia maluca, talvez eles pudessem ter me dado o carro, já que, bem, o meu não existe mais. Fazem algumas semanas desde o acidente, e tenho trabalhado todos os dias o máximo que posso, tentando juntar dinheiro suficiente para pagar tudo. Já nem como no trabalho, e ela ganha um carro. Sabia que ia perder completamente a calma, então simplesmente saí. Teria ido embora de carro, se eu tivesse um, mas essa é a razão de estarmos nessa situação, certo? Mandei uma mensagem para o grupo de bate-papo com meus irmãos, e admito, fiz um desabafo bem longo sobre tudo isso, provavelmente o suficiente para me banirem daqui se eu copiasse a mensagem. Depois, simplesmente sentei no parque, não queria voltar para casa e ver aquele carro. Minha licença foi suspensa porque ela bateu meu carro, e, de alguma forma, ela ganha um carro novo em troca. Onde está o karma em tudo isso? Fiquei no parque por um bom tempo, já estava escuro quando finalmente decidi voltar. Mas então recebi uma ligação de Matt, que aparentemente aproveitou o tempo que passei naquele banco do parque para fazer a viagem de 2 horas até minha casa. Acho que nunca me senti tão aliviado por ver alguém que não fossem meus pais ou Sarah. Nem me lembro da última vez que abracei um dos meus irmãos como abracei Matt quando ele chegou ao parque. Então, entrei no carro dele, e simplesmente ficamos lá sentados por um tempo. Ele me disse que tinha conversado com Chase e Ada, e todos concordaram que não podiam deixar que nossos pais e Sarah me fizessem carregar a culpa por isso. Foi um gesto gentil, mas eu disse a ele que não havia muito que eles pudessem fazer. Então, ele me fez uma pergunta que eu nem tinha considerado, e a polícia verificou se havia alguma câmera que tivesse capturado o acidente? Era uma rua residencial em um bairro bastante exclusivo. Quais eram as chances de que nenhum dos vizinhos tivesse uma câmera na porta? A polícia havia perguntado sobre câmeras de segurança, mas o cara cujo carro Sarah bateu não tinha nenhuma, e nem a casa da frente, que teria tido a visão mais clara. A polícia não perguntou a mais ninguém. Como era de madrugada, eles estavam certos de que era apenas um jovem bêbado de 20 anos. Mas, e se, de alguma forma, houvesse uma câmera naquela rua que pudesse mostrar Sarah no banco do motorista? Atualização 4. Venham com uma atualização, e se há um poder superior lá fora, agora acredito um pouco mais nele. Não sei se minha fé no sistema de justiça será completamente restaurada depois de ver como foi fácil para minha irmã convencer a polícia de que eu era o culpado, mas hoje um pequeno pedaço dessa fé voltou. Dramas à parte, acho que vocês podem deduzir pela minha última atualização e pela minha reação aqui que, de alguma forma milagrosa, Chase estava certo. Aquela pequena faísca de esperança que eu não queria deixar crescer explodiu quando cheguei à rua onde Sarah causou o acidente. 2 casas mais adiante do outro lado da rua havia uma câmera de segurança apontada diretamente para o lugar onde o carro de luxo estava estacionado. Parecia estar posicionada para monitorar a rua, e eu realmente esperava que tudo estivesse dentro do enquadramento e que o dono ainda tivesse a gravação. Não sei quais anjos estavam sorrindo para mim naquele dia, mas, quando bati na porta, uma adorável senhora idosa me atendeu e, depois de eu explicar o que havia acontecido, ela ficou mais do que feliz em chamar o filho para recuperar as gravações para mim. Ela até me preparou um chá enquanto eu esperava. Depois de conseguir o vídeo, foi só questão de seguir os procedimentos. Matt, que havia me levado, foi comigo à delegacia mais próxima, a mesma onde eu tinha sido processado por supostamente dirigir bêbado. Entregamos a gravação, preenchemos tantos papéis que perdi a conta e passamos por todo o processo. Os papéis não importavam, claro. O que importava era que a polícia nos informou que entraria em contato com nosso departamento local com instruções sobre o que fazer a seguir. Matt me levou para casa, onde peguei algumas roupas e documentos importantes, e então fomos embora. No dia seguinte, a polícia prendeu Sarah e a levou para a delegacia pelo acidente, pela acusação falsa e pela obstrução da justiça. Meu telefone não parou de tocar desde então, com chamadas da minha mãe e do meu pai, provavelmente perguntando qual papel tive na prisão de Sarah e onde estou. Por enquanto, Matt e eu estamos na casa de um amigo dele até que a polícia termine de reativar minha licença e me dê o sinal verde para sair da cidade. Tecnicamente, não preciso ficar aqui, mas é melhor prevenir do que remediar. Quando tudo estiver resolvido, Matt e eu vamos de carro até a casa de Chase, para onde vou me mudar no futuro próximo. Não só estou finalmente me afastando dos meus pais, algo que nunca pensei que pudesse fazer, mas, em 12 meses, serei elegível para a taxa de matrícula estadual na universidade. Não sei se a universidade ainda é o caminho certo para mim depois de todo esse tempo, mas, pela primeira vez, é uma opção que realmente tenho. Finalmente, sou livre. Não me importo com o que aconteça com meus pais ou com Sarah daqui em diante.
Eles teriam me deixado cair por causa disso e nunca teriam olhado para trás. Não lhes devo absolutamente nada. Atualização 5. Já se passaram 5 meses desde o acidente, e finalmente estou completamente instalado com Chase. Foram meses de adaptação a este novo estado, a uma nova vida, e honestamente me sinto como uma pessoa diferente. Consegui um emprego em uma pequena empresa local, o que foi uma necessidade e também uma bênção. Não só me permitiu começar a economizar para um carro novo, mas também me deu um senso de independência que nunca tive enquanto morava com meus pais, já que agora todo o meu dinheiro é usado para mim mesmo. Agora todo o meu dinheiro é usado em mim, embora eu ajude Chase também, claro, não é como se eu estivesse morando de graça. Mas, pelo menos, não tenho que sustentá-lo como fazia com meu pai. Me sinto orgulhoso de dizer que, pela primeira vez em muito tempo, tenho minhas finanças sob controle, sem o peso constante das necessidades dos outros sobre meus ombros. Ainda não comecei a faculdade, mas já estou me preparando para isso, para estar em forma quando o momento chegar. Faz muito tempo desde a escola, então tenho revisado alguns assuntos e estudado para me readaptar. Às vezes, me sinto um pouco deslocado nesse novo mundo, mas estou ciente de que esse esforço é um investimento no meu futuro. É um privilégio poder finalmente pensar na minha educação como uma prioridade pessoal e não apenas como um sonho esquecido. Agora, sobre o que sei que a maioria das pessoas quer saber em minha família. Quero ser justo e detalhar as coisas separadamente para explicar o que aconteceu nos últimos meses, especialmente com Sarah e meus pais. Desde que tudo foi esclarecido e a polícia pôde ver as gravações que provavam que era Sarah quem estava dirigindo, as coisas mudaram bastante para ela. Ela recebeu uma multa de $3.500 por mentir e obstruir a justiça, além de algumas horas de serviço comunitário. Também foi ordenado que pagasse pelos danos que causou ao carro estacionado. Esses danos não foram pequenos. Conversei com o dono do carro desde que tudo se resolveu, e ele me pediu desculpas por não ter acreditado em mim quando tentei contar a verdade desde o início. Segundo ele, as reparações do carro dele somam cerca de $22.000, uma quantia considerável para qualquer pessoa. Esse homem me contou que, se meus pais e Sarah não encontrarem uma forma de compensá-lo, ele está seriamente considerando processá-los. Não tenho tido contato com ele recentemente, então não sei exatamente como meus pais estão lidando com essa situação, mas acredito que o tempo deles está se esgotando e que um processo é quase inevitável. Francamente, não vejo como minha irmã ou meus pais vão conseguir cobrir esse gasto. Sarah não tem emprego e, pelo que sei, meus pais também não têm uma renda regular. A situação com meus pais mudou radicalmente. Eles não têm mais acesso ao meu dinheiro para cobrir suas despesas nem para pagar os danos que sua filha preferida causou. Curiosamente, mesmo sem contato com eles, sei que a dinâmica em casa mudou. Agora, nenhum dos meus irmãos está enviando dinheiro para eles. Por anos, meus irmãos e eu ajudamos nossos pais, especialmente depois que meu pai se lesionou e não pôde mais trabalhar. Eles sempre mandavam dinheiro pensando que era o melhor para a família. Mas, como me contaram, grande parte dessa ajuda era para que eu não tivesse que arcar sozinho com a carga financeira enquanto morava com eles. Meu terceiro irmão, embora não tivesse uma razão específica para ajudá-los antes, também cortou a ajuda quando tudo isso veio à tona. Se meus pais tinham alguma esperança de depender de nós financeiramente após o que aconteceu, agora devem ter percebido que não estamos mais lá para eles. Atualização 6. Desde que estou morando com Chase, nossa vida como irmãos mudou muito. Conseguimos fazer várias reuniões familiares para o Natal, o Dia de Ação de Graças e outros momentos especiais, desta vez, sem a parte da família que costumava gerar problemas no processo. Alguns dos meus irmãos trouxeram suas namoradas, o que fez tudo parecer o início de uma nova tradição, mais saudável e nossa. Por outro lado, comecei a faculdade, algo que me deixa muito animado. Com o trabalho também em andamento, o desafio é real, mas até agora tenho conseguido manter a disciplina. Às vezes é exaustivo, mas estou muito feliz. O mais interessante dos últimos meses, porém, tem sido o desdobramento da situação com o dono do carro que Sarah bateu. Entrei em contato com ele novamente, e ele me contou mais detalhes sobre como meus pais têm tentado lidar com sua dívida com ele. Aparentemente, eles tentaram pagar uma parte, mas recorreram à clássica história triste de que nenhum dos dois pode trabalhar por causa de problemas de saúde e dificuldades financeiras. Também mencionaram que venderam o carro de minha irmã, o mesmo que haviam dado a ela após o acidente. Segundo eles, pagaram $4.500 pelo carro, mas, quando tentaram vendê-lo de volta para meu tio, ele só ofereceu $3.000. Meus pais se irritaram com ele e decidiram vendê-lo para outra pessoa por $700, e essa foi a quantia que deram ao dono do carro como parte do pagamento pelos danos.
Não sei se essa história é verdadeira ou apenas outra tentativa de manipulação para gerar pena e evitar a cobrança do restante do dinheiro, mas isso é o que ele me contou. Ele também mencionou que Sarah foi falar com ele pessoalmente. Parece que meus pais acharam que uma desculpa da parte dela seria suficiente para suavizar a situação e se livrar da dívida, mas o dono não caiu nessa. Ele sabia muito bem que os danos eram muito maiores do que o que haviam pago até agora. Então, deu-lhes duas opções: ou começavam a pagá-lo $2.000 mensais, ou ele seguiria com o processo judicial. Meu pai pediu tempo para conseguir um emprego, e o dono do carro concedeu alguns meses de prazo. Mas, como muitos podem imaginar, meu pai não conseguiu trabalho nesse tempo, e finalmente tudo foi parar no tribunal. Não entendo todos os detalhes legais, então não vou entrar em tecnicismos, mas o resultado foi um embargo. Confiscaram o carro deles e o venderam para cobrir parte da dívida, além de um bloqueio nos salários. Sim, depois de tudo, meus pais finalmente conseguiram empregos. Minha irmã também precisou arranjar um trabalho, segundo me contou o irmão que ainda mantém contato esporádico com eles. Nossos pais praticamente a obrigaram a contribuir para ajudar a cobrir a dívida de Sarah. É curioso como, quando não tem ninguém mais a quem culpar além de minha irmã, agora só resta a eles assumirem a responsabilidade. Na ausência de outros filhos para financiar suas vidas, não lhes restou outra opção senão procurar empregos, administrar seu dinheiro e, de certa forma, se tornarem pais responsáveis, mesmo que seja por necessidade e não por escolha. Pode soar mal o que estou dizendo, mas, no fundo, fico um pouco satisfeito que estejam sofrendo as consequências de seus próprios atos. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, clica em um desses vídeos que separei para você.